Eu sou apaixonado pela palavra. Então vamos para o Salmo 127, que é a tua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear contra os inimigos à porta. Eu dei o tema O Senhor das Edificações e quero dizer para os irmãos que vou dar uma ênfase muito grande nesse texto, mas vou pregar apenas no primeiro e no segundo versículo. E eu vou ler de novo o primeiro e o segundo versículo. Vocês puderem me ajudar lendo aí, para que o pessoal de casa seja também guiado nesse momento. Vamos ler juntos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Senhor, obrigado por essa palavra. Dá-nos a capacidade de discernimento, distração, utilização e prática desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos? Quando veio ao meu coração falar sobre o Deus das edificações, veio por conta do momento da proclamação da República, veio pelo momento que estamos chamando de pleito eleitoral, pelas cidades do Brasil. Nós temos hoje um desafio grande, tanto cidades grandes quanto cidades pequenas, todas aquelas cidades que já foram organizadas, emancipadas, elas precisam, neste dia, eleger aqueles que formulam leis, fiscalizam leis e trabalham com o olhar no seu orçamento, que são os vereadores. E precisam também eleger o seu legislador. Precisam colocar em prática aquele que vai executar, aquele que vai fazer a gerência de uma cidade, seja de porte grande, médio ou pequeno. Por conta de um projeto de desconstrução, de não pensamento, por conta de um projeto de não observação na plenitude, o nosso olhar fica muito no prefeito. Isso é muito comum, porque o prefeito tem o cargo mais assertivo, é aquele cargo que aparece mais. Então, todo o nosso olhar fica para o prefeito. E acho que me parece que semana passada, ou 15 dias, nós oramos aqui pela sabedoria que Deus nos dá, que deve nos dar e nós devemos receber para votar. E faço aqui um convite àqueles que não votaram ainda, a ter muito cuidado em quem você vai votar. Tenha muito cuidado qual o prefeito que você vai votar. Mas tenha muito cuidado no vereador que você vai votar. A Câmara com 21 vereadores é uma Câmara que tem 21 pessoas que vão representar 21 guetos, grupos, pedaços e parcelas de uma sociedade. E quando eu voto num vereador, sem consciência de que eu estou votando em alguém que, além de fazer a construção das leis, vai fiscalizar as leis, alguém que não foi chamado para jogar asfalto na minha rua, se ele disser que vai jogar asfalto na minha rua, ele não conhece o papel dele. Se ele disser que vai dar um tijolo para eu construir minha casa, ele está dizendo para mim, olha, eu estou comprando a sua consciência. Porque o vereador não foi chamado para me dar tijolo, para me dar cimento, nem para me dar combustível. O vereador foi chamado para fiscalizar as contas do município, para ajudar a formular leis para o município e a fiscalizar as leis que chegam à Câmara de Vereadores. Então, tome muito cuidado com o vereador que você vai votar. Tome muito cuidado. Não vote num vereador porque ele é seu parente. Eu tenho uma prima que ela deu um show na minha percepção. Ela não vai votar no irmão. E a família se levantou, de certa forma, com pensamentos contraditórios. E ela deu um show na explicação dela na família. Ela disse, vocês me perdoem,
Porque ela é conhecida na família como alguém que apoia em tudo a família. O tempo que eu conheço essa pessoa, ela é a primeira em tudo. Ela mata e morre, no jargão popular, pela família. E na eleição, ela disse, eu não vou votar no meu irmão. E eu também, no primeiro momento, fiquei, meu Deus, que absurdo. Logo ela, que tudo ajuda a família, eu pensei assim. Ela disse, eu vou lhe dar 3 motivos que eu não vou votar no meu irmão. Primeiro é porque ele não tem preparo para ser um vereador. Segundo, porque eu acho que ele está tentando comprar a consciência da família, porque até agora ele não botou nenhum projeto na família, ele pediu voto porque é irmão. Falei, que cara, que sacada interessante. E a terceira eu não vou dizer, vocês fiquem na curiosidade. Então, é importante, não vote em alguém porque é seu parente. Não vote em alguém porque é seu irmão. Não vote em alguém porque é o partido que você gosta. Eu vou dizer uma outra coisa. Geralmente, quando uma pessoa ela tem uma paixão demasiada por um partido, ela tem que ter muito cuidado para não pecar contra Deus. Digo isso com a maior tranquilidade do coração, viu, irmãos? Porque assim, não há nenhuma dificuldade em você ser afeiçoado a um partido. Bom, esse partido tem ideologias que eu gosto, esse partido tem uma visão social que eu gosto, esse partido tem uma visão que eu gosto, ok. Mas você tem que votar, mesmo gostando do seu partido, você tem que procurar, inclusive nesse partido, quem tem semelhanças com um bom processo de caráter social. Eu não estou falando de caráter cristão. Porque eu não voto em alguém porque ele é cristão. Eu voto nele se ele tem um caráter social. Se ele for cristão e for incompetente, eu voto no outro que não tem nada a ver com o cristianismo. Mas o voto tem que ser distribuído de acordo com o caráter social, com a capacidade de fazer leis, com a capacidade de estruturar, com a capacidade de gestar. Eu dou o meu voto com a consciência de que eu estou votando em alguém que Deus vai abençoar a vida dele. Porque quando eu dou um voto a alguém, é um voto social, mas é um voto cristão também. Eu dou a minha confiança a ele. O voto é uma confiança. O voto é uma palavra de incentivo. Vai em meu lugar, porque eu não posso ir. Isso é um voto. Então, se eu mando alguém que não tem condições de fazer aquilo que eu estou pedindo para fazer, eu estou dizendo, eu não me importo com o que Deus deu na minha mão. E Deus é tão profundo que ele diz, quando você entrar numa cidade, ele nem falou de mãos. Veja que pés era o que moía as uvas. Ele diz, quando entrar numa cidade, que você colocar o seu pé, ou seja, quando você pisar na cidade, abençoe essa cidade. Esse é o nosso Deus, tá bom? Bom, fiz o meu papel como pastor, vamos agora para o terceiro sermão, Salmo 127. Salmo 127, eu li o verso 1 e verso 2, li todo, mas dei uma ênfase no 1 e no 2. O que esse texto está querendo nos dizer? Primeiro, esse texto está querendo nos dizer que o povo de Deus que sai de um processo de escravidão, eles que vão nesse processo de romaria, saindo da escravidão, olhando para trás e vendo o que Deus já fez na vida dele, dizendo os novos desafios, são desafios que eu não vou me preocupar, porque o Deus que fez ontem, é o Deus que faz hoje, é o Deus que fará amanhã. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Pois bem, quando eles olham para essa graça de Deus, que eles estão libertos, eles estão agora participando das festas. Eles estão participando das festas em Judá, Jerusalém, eles estão participando das festas sociais, das festas religiosas. E porque eles estão participando de todas essas festas, eles começam a celebrar. Eles começam a declarar. E esse Salmo 127, ele, no meu título aqui, diz, todo bem procede de Deus. Nós temos aí nesse Salmo alguns grandes estudiosos, que os grandes estudiosos, eles estudam sempre para dizer aquilo que parece que não é verdade. Todo grande estudioso das teologias, da Bíblia, ele vai estudar para especular. Coisas que não estão escritas na Bíblia, o sujeito pode ter feito 5 doutorados, ele nunca pode dizer me parece, aproximadamente. Eu gosto de lembrar porque às vezes as pessoas confundem Bíblia com inteligência humana. E esse salmo, a gente não sabe quem é o escritor dele, porque não tem um autor. E se você for olhar a sequência dele, à frente e atrás, você não vê muito, não. E esses salmos, do 120 até o 134, eles são conhecidos como um grupo de salmos de romaria. Eles são um grupo de salmos que eles estão justamente numa caminhada. Eles não estão recuando, eles estão avançando.
E o Salmo 127, ele nos traz aqui algumas ideias de quem poderia ser o autor desses salmos. Bom, a primeira ideia, que é que geralmente as pessoas falam, e que eu não gosto muito dessa ideia, é que é um salmo de Davi. Sendo um salmo de Davi, quem defende essa ideia, eles acham que esse salmo é de Davi, e Davi escreveu esse salmo para homenagear seu filho Salomão, porque ele foi o construtor da casa de Deus, do templo de Deus. Então essa é a primeira ideia, por causa inclusive de algumas palavras-chave. Mas há uma segunda ideia, que é a que eu mais gosto, que esse é um salmo de Salomão. E não significa que eu estou certo, porque há grandes teólogos achando que é um salmo de Davi, e há outros grandes teólogos que acham que é um salmo de Salomão. Eu não sou grande nem pequeno, mas eu acho que é um salmo de Salomão. Por que eu acho que é salmo de Salomão? Porque a linguagem dele, a experiência dele e o título que os copistas colocaram me chama muita atenção, que é todo bem procede de Deus, romagem salomônica. Então, por essas questões e por algumas palavras que Salomão coloca, por exemplo, em Eclesiastes, eu vejo muita semelhança aqui com o que ele coloca em Provérbios, e também a forma que ele usa, direta e indiretamente, ele usa 3 vezes a palavra em vão. Interessante. E aí, quando você vai para a Escritura, no livro de Eclesiastes, Salomão usa muito isso. Vaidade. Isto é, em vão. Então, por essas semelhanças, eu defendo a tese de que é um salmo de Salomão, e eu não posso afirmar, mas eu vou trabalhar meu pensamento aqui como se fosse um salmo de Salomão, ok? Então, Salomão começa dizendo o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Primeira coisa que Salomão está nos dizendo, que toda casa precisa de edificação. Eu posso chamar de casa essa família que estava aqui, Wellington, Thelma, Neide. Eu posso chamar de casa aqui Marcelo, Cici, Sara, Jonathan e... Eita, me deu um branco agora, rapaz. A mente está assim. Peraí, Sara, Jonathan e Andressa. Então, assim, eu posso chamar de família, eu posso chamar de casa também a família. Marcelo, Aécio, Marcele, Cida, Aurelino, Heitor não, meu Deus, espera aí. Rafael e Rodolfo, RR. Eu posso chamar aqui Nelsinho, Gleide, Andrei, Areli. Eu posso chamar aqui Osete, Neidinha. Eu posso chamar aqui Arlene, Mateus, Mili. Claro que é clara, gente. Calma, gente. Espera aí. Então, eu posso chamar, meus irmãos. Eu posso chamar. Mas é importante que eu saiba que, embora eu tenha uma casa física, todos esses irmãos que eu citei aqui, eles podem ter uma grande casa física, uma bela casa física, e não ter uma casa espiritual. O que é uma casa espiritual? É uma casa que todos estão na igreja? Não. Uma casa espiritual é uma casa onde tem um casal, 2 filhos? Não. Uma casa espiritual poderia ser uma mãe com 2 filhas e que cuida da sua mãe? Sim. Uma casa pode ser uma moça que foi abandonada? Sim. Então, é importante que saibamos que às vezes alguém tem uma grande casa e não tem um lar. E às vezes uma pessoa tem um barraquinho e tem um lar. Mas Deus quer edificar tanto a casa grande quanto o barraco. Deus quer edificar tanto a alfaville quanto a alfavela. Porque Deus, Ele não olha a estrutura física. Ele olha o que Ele tem para nós. E o que é que Deus tem para nós? Deus tem fundamentos, bases. Então, quando Salomão começa dizendo, se o Senhor não edificar a casa, eu gosto de dizer, porque uma vez conversando com um engenheiro, ele disse que toda construção
é preciso colocar 1/3, 30% de tudo que eu vou construir, todo orçamento eu preciso botar 30% embaixo. Isso é edificação. Então o cristão, por exemplo, na hora de votar, ele precisa votar com base, com edificação. A cidade precisa de uma igreja basilada, edificadora. A família precisa de um pai com base. A família precisa de uma mãe com base. Por isso que eu não posso dizer um não sem base. É por isso que eu não posso chamar atenção sem base. Então, olha o que diz os Salmos 11:3. Eu gosto muito desses salmos. Salmos 11:3. Ele diz assim: retirando os fundamentos, que poderá fazer o justo? Olha como é que está nessa versão. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Esse texto nos remete a pensar e a refletir justamente quando Jesus conta a parábola das duas casas, dos dois terrenos e das diversas tempestades. Uma edificada na rocha, outra edificada na areia. Então, o que Deus quer nos dizer nesta manhã, que Deus é o Deus das edificações, e a edificação que Deus faz é uma edificação no lugar certo, no tempo certo, com a matéria certa. Então Deus quer edificar a nossa vida, Deus quer edificar nessa casa, mas Ele diz assim: não mexa na minha edificação. Eu edifico a sua vida na rocha, eu edifico a sua casa na rocha, mas não mexa na edificação. Irmãos, eu não vou explorar muito esse texto, só esse primeiro versículo já dá uma série de mensagens, mas observe bem. Quando Salomão disse: se o Senhor não edificar, o que é que Salomão está dizendo? Provavelmente Salomão está mostrando para ele mesmo, é uma amostragem de experiência, e eu vejo Salomão com uma visão magética muito concreta, porque quando ele foi construir o templo, ele deve ter parado e diz assim: meu Deus! E você vê isso muito no livro das Crônicas, como as pessoas deram ofertas, ouro, prata, bronze, madeira, quantas coisas as pessoas deram. Mas Salomão deve parar e dizer assim: meu Deus, quanto eu já gastei nesses fundamentos, nesses radiês. Então Salomão deve estar olhando para a sua experiência prática. Quando eu fui construir esse templo, vocês não têm noção, vocês não estão vendo tudo bonito aqui? E que Jesus falou para o judeu que ele ia destruir, em 3 dias reconstruiria. Mas você não está vendo tudo isso bonito aqui? Vocês precisam ver o que é que tem aqui embaixo. Vocês precisam ver o que é que está aqui embaixo. Porque a primeira coisa que Salomão quer nos dizer, meus irmãos, edificação é algo que eu não mostro às pessoas. Edificação fica embaixo, ninguém vê, mas é o que sustenta a minha vida, minha conduta, minha família e a minha fé. Por isso que Salomão está dizendo: é impossível alguém que serve a Deus, que está numa festa como essa aqui, religiosa, é impossível permanecer em pé, de pé, por pé, se Deus não edificar. Então, o cristão não busca edificação nos partidos políticos, o cristão não busca edificação nas ideologias centrais, sociológicas, o cristão não busca respaldo em nenhum, olha a minha expressão, nenhum partido nem personagem político como ação de transformação para a minha cidade. Eu não voto crendo e colocando a fé que esse meu voto vai mudar a cidade. Porque se Deus não edificar minha casa, e eu tenho uma casa enquanto família, enquanto habitante, mas eu tenho uma casa enquanto história cívica, que é a minha cidade. Então Salomão está nos mostrando que é em vão. Tudo que eu faço será em vão. É inútil se Deus não for o edificador do que eu vou fazer. Tudo que eu for fazer, quem faz sou eu. Eu vou fazer? Pois bem, faça em cima do que Deus te deu como base. Você já tem as bases. O que você vai fazer, faça em cima das bases. Quando uma menina vem me perguntar: pastor, eu estou orando por uma pessoa para namorar com ele. Eu digo: ore. Ore 20, ore 30, ore 40 dias. Quando o menino vem me dizer a mesma coisa: ore 20, 30 e 40 dias. Mas tem uma coisa: olhe
e olhe. Ore e olhe. Você ora por ela e com ela, e você olha para ela e para os dela. Você olha se ela trata bem a mãe, honra o pai e a mãe. Porque se não honra pai e mãe, desculpa de novo, se não honra pai e mãe, já vai vir coisa ruim na vida. Se honra pai e mãe, já vem coisa boa na vida. Então, é importante que tudo que eu vou fazer na vida, eu faça em cima de alicerces. Esse alicerce é a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Observe que Salomão está dizendo uma outra coisa. Aqui Salomão não está falando de uma mãe preguiçosa, de um pai preguiçoso, de um filho preguiçoso. Salomão não está falando aqui de uma pessoa preguiçosa. Salomão está falando de alguém que trabalha arduamente. Alguém que arduamente trabalha, construindo, fazendo. Mas Salomão está dizendo assim, é em vão. Você pode trabalhar como for. Você pode ser especialista como for. E olha, meus irmãos, ainda bem que essa palavra vai ficar gravada na internet. Porque há 15 anos atrás eu preguei esse sermão. 15 anos. Eu preguei esse sermão dizendo à minha igreja, cuide dos seus fundamentos. Pai, cuide dos seus fundamentos. Mãe, cuide dos seus fundamentos. Filhos, pastores, líderes, cuidem dos seus fundamentos. Não retire os fundamentos. É o mesmo sermão. Não retire os fundamentos, porque lá na frente a gente chora. Porque é em vão. É em vão você dar iPhone. É em vão você dar tênis de marca. É em vão você colocar na melhor universidade, faculdade. É em vão você colocar para tocar na igreja, para pregar na igreja. É em vão você colocar e empurrar para a escola bíblica. É em vão. Você pode fazer o que for, mas se você retirar os fundamentos, se você não agir de acordo com os fundamentos, será em vão. Eu quero registrar essa palavra para a minha própria consciência. É em vão ser pastor se eu não cuidar dos fundamentos da minha vida, da minha casa, da minha família e da minha fé. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salomão está nos dizendo também, meus irmãos, que aquelas pessoas que trabalham, elas trabalham com consciência, e isso eu acho legal. Salomão disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então Salomão está me dizendo o seguinte, aquelas pessoas, elas não estão erradas, elas estão no lugar certo. Elas não estão trabalhando na parte de cima, elas estão trabalhando na parte de baixo. É fundamentos, fundação, edificação, sim. Mas edificar da forma errada, a casa cai do mesmo jeito. Isto é, se eu colocar material de segunda linha, se eu colocar material subutilizado, reutilizado, reaproveitado, a casa cai do mesmo jeito. O que seria isso? Bom, primeira coisa é que hoje nós olhamos pouco para a Bíblia e mais do que as pessoas que falam da Bíblia dizem. Uma geração que não lê a Bíblia. Uma geração que a Bíblia em nenhum momento, eu não vejo, pelo menos eu, não tenho essa experiência, não conheço tanto a Bíblia, mas já li algumas vezes a Bíblia. Eu tenho uma experiência da Bíblia, que em nenhum lugar Deus nos convida a ler a Bíblia. É sempre no canal da meditação. Medita nessas coisas. O texto bíblico que mais fala da palavra, do incentivo à palavra, é o Salmo 119. São quase 135 vezes que ele aponta para a palavra prática. Em nenhum momento você vê ele dizer assim, leia. Quando ele lê, você pode ter certeza, a depender da tradução, pode ter a expressão apenas leia. Mas veja o contexto que é de profunda meditação e introspecção. Então Salomão está dizendo que as pessoas vão até para o lugar certo. Elas estão edificando, mas elas estão edificando sem o Senhor. Você pode até edificar. O que seria essa edificação, pastor? Está na igreja. Está na igreja uma edificação. Escola bíblica discipuladora, edificação. Pequeno grupo multiplicador, edificação. Acampamentos de igreja, edificação. Encontro de casais, tudo isso é edificação. Mas a Bíblia diz que pode ser em vão se tudo isso não for o Senhor. Segunda coisa que eu quero mostrar para os irmãos aqui, que esse Senhor das edificações,
Ele diz: se o Senhor não guardar a cidade. Observe que é um salmo extremamente voltado para a construção social, para a construção familiar, mas também, irmãos, para o caminhar geracional. Perceba que é um salmos, e ontem eu falava com uma irmã aqui da igreja, com Fernandinha, eu falei: Fernandinha, eu acho linda a sua vida. Se você olhar para trás, você tem a irmã Maria. Serve a Deus, serviu a Deus, levou o evangelho para a Márcia. Aí Fernandinha está aqui. Se você olhar para frente, tem sua mãe. Um Deus geracional. E eu não sei de quem a irmã Maria recebeu, eu tenho essa curiosidade. Se ela recebeu da mãe dela. Mas ela pegou e passou para a Márcia. Márcia pegou e passou para a Kel, passou para a Fernanda. E quando elas tiverem filhos e filhas, elas vão receber. E aí Fernanda, ela não vai olhar mais para trás apenas, nem para frente. Ela vai ter que olhar mais para frente ainda. Por quê? Porque Deus está dizendo o seguinte, que se a pessoa não edificar a casa cai, ninguém vai receber o reflexo daquela casa. Se a pessoa não edificar a cidade é destruída e você perde a sua história. Você morava onde? Eu morava numa cidade chamada Tiatira. Como era essa cidade? Era uma cidade que você precisa ver. Eu morava em Laodiceia. Era uma cidade que as pessoas chegavam e elas vendiam púrpura. É a cidade que a primeira vez na história da humanidade surgiu tecido de cor. Era uma cidade que os pedintes lá, eles recebiam doação em forma de linho puro. O colírio de Laodiceia curava problemas oftalmológicos, as pessoas do mundo todo iam para lá. Era uma cidade terrível, tremenda. E hoje? Ruínas. Então o que Deus está dizendo é que eu preciso edificar a minha casa e eu preciso edificar a minha cidade. Agora, olha o que ele está dizendo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, casa, eu trabalho com fundamentos, com fundação. Casa, eu trabalho com base. Eu chamo meu filho, eu chamo minha filha, eu chamo meu pai, minha mãe, eu chamo minha família, eu oro junto, eu faço bases. Cidade, ele diz o seguinte: cidade não precisa de fundamentos. Porque cidades são muitas religiões, são muitas consciências, muitas famílias. Cidades são muitas vontades. São 521 candidatos a vereadores nessa cidade, é muita gente. São 13 ou 11 candidatos a prefeito nessa cidade, é muita gente. Então, como é que você vai edificar esse povo todo? Então, cidade eu não edifico mais. Cidade eu guardo. Irmãos, isso é tão profundo, que Deus está dizendo o seguinte: aqui na nossa igreja, vamos dizer que tenhamos 500 famílias. Se nessa igreja Batista Alvorada, aqui em Feira de Santana, na Bahia, no Brasil, se nós tivermos 500 famílias com base, nós teremos uma cidade mais guardada. Vocês conseguem me entender? Quanto mais uma família tem base, mais a cidade é protegida. Quanto mais a família tem estrutura espiritual, mais os muros da cidade são reforçados. Então eu preciso bater firme na construção da minha família, para que a minha cidade seja guardada das drogas, das mazelas, das misérias. E o que é que nós estamos fazendo hoje? Nós queremos guardar a nossa família e queremos edificar a cidade. Enquanto Deus diz: edifique a família e guarde a cidade. Então eu não posso inverter a ordem do que Deus me pediu. Ele não me pediu para edificar a cidade. Ele me pediu para guardar a cidade. E como é que eu guardo a cidade? Eu guardo a cidade dizendo: Deus, o Senhor é o guardião dessa cidade. E quando Deus é o guardião dessa cidade, quando eu vou dar o meu voto por essa cidade, eu dou o meu voto porque eu sei que Deus é quem guarda essa cidade. Então eu não voto em alguém que vai contra Deus. Contra Deus na religião? Não. Na expressão religiosa? Não. Mas no que eu acredito que um político deve ter. Como eu disse no início, ele não precisa ter a minha fé, mas ele precisa ter um olhar do bem dessa cidade, de justiça, de honestidade. Ele precisa ter essas características. Então, quando eu mudo essa ordem e eu começo a guardar a cidade, quando eu começo a guardar a família, e as pessoas estão guardando a família, nós estamos guardando literalmente a família. E estamos criando uma geração robotizada. E eu estou guardando a família, estou tentando edificar a cidade. Queridos irmãos, Salomão disse: vai ser em vão
guardar a cidade. Se Deus não guardar a cidade, vai ser em vão a polícia militar, a briosa polícia militar, a briosa polícia civil, uma polícia que ostenta, que investiga, que combate. Vai ser em vão as nossas rodovias que cortam a cidade federais, vai ser em vão a Polícia Federal. Será em vão o sistema de alarme, será em vão aqueles arames que jogam em cima das casas. Vai ser em vão o portão eletrônico. Vai ser em vão. Porque Deus tem interesse em começar a guardar a cidade, edificando famílias. Deus não tem interesse em guardar a cidade se as famílias não forem edificadas. A família nasceu no coração de Deus, porque uma família edificada é uma cidade guardada. Vou repetir, uma família edificada é uma cidade guardada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Observe aí, meus irmãos, algo muito interessante quando Salomão diz isso. Ele está falando da inutilidade, em vão. São 3 vezes que ele usa a palavra em vão. Em vão é edificação, em vão a guarda e em vão levantar cedo. Pastor, o senhor está dizendo que eu vou ter que levantar tarde, eu sou preguiçoso? Não. E aí eu encerro a minha fala com algumas lições que eu tirei aqui, ok? Primeira coisa que eu tirei desse texto, para a nossa visão: sem Deus, sem Jesus, sem o Senhor, tudo em vão. Sem Deus, sem Jesus, tudo é em vão. Eu não sei se dá para colocar aí, mas me parece que João capítulo 15, ou 5 ou 6, acho que é o 5, que diz assim no finalzinho, olha, sem mim nada podeis, acho que é o 6 então, né? Aqui, olha aí, João 15, 5. E ele vai falando da videira, que ele é a videira, que ele é o ramo, e quem permanece, tem todo esse contexto. E ele diz assim, olha, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus, sem Jesus, eu não posso fazer nada, nenhuma edificação vai para frente, é em vão. Segunda coisa que vem ao meu coração quando eu leio esse texto, é que em vão eu faço, em vão eu trabalho, em vão eu contrato guarda, em vão eu construo. Olha bem, irmãos, a Torre de Babel, eles trabalharam muito. Eu não conheço, nas páginas da Bíblia, um povo que trabalhou num projeto tão ousado como a Torre de Babel. Eu não conheço. Nem a restauração dos muros de Jerusalém foram tão peritos como a Torre de Babel. O que aconteceu com a Torre de Babel? Foi em vão. Então, em vão eu trabalho, em vão eu vou à igreja, em vão, pastor, em vão, em vão. Em vão. Quem está falando é a Bíblia. Número 3. Um povo que era obcecado. Olha o que diz o verso 2. Em vão vigia a sentinela. Um povo obcecado por segurança. Um povo obcecado por guardar, por colocar álcool em gel na mão, em usar máscara, em não ir ao supermercado. E um médico em Salvador, irmãos, querido nosso, lá conhecido da igreja, um homem zeloso, por conta da sua idade, ele pediu afastamento do hospital, praticamente o ano todo em casa. O homem não saía para lugar nenhum, dentro de casa, ele e a esposa não saíam para nada. O homem se guardou. Tem 15 dias, irmãos, que alguém foi entregar um delivery na casa dele. E ele, com a luva, ele pegava aquela caixa, ele jogava fora, ele tirava. E segundo a esposa, a única coisa que ele pegou sem a luva, a única coisa, foi a caneta. A única coisa que ele pegou foi a caneta. E aquela caneta trouxe um vírus para ele. E em menos de 18 dias ele morreu. Por quê? Porque um povo obcecado, inclusive por se guardar, por passar álcool em gel, por fazer tudo, se Deus não nos guardar em vão, porque até um vírus, numa caneta, numa cédula de R$10, traz um vírus e nos mata.
porque é em vão. Confie em Deus. Ainda que as notícias sejam adversas, confie em Deus, porque Deus é a nossa esperança. Confie em Deus, que nunca será em vão. Por fim, meus irmãos, a capacidade de destruir qualquer coisa coisas que levaram anos e mais anos para serem construídas. Quando eu não coloco a edificação nas mãos de Deus, ela pode ser destruída rapidamente. Salvador, aqui, um bairro chamado Sussuarana. Um prédio de 7 andares foi construído. Um prédio que durou 11 anos para ser construído. Estou falando de 2018. Meus irmãos, 72 pessoas morreram. 72 pessoas morreram. O prédio caiu. E segundo o pessoal conta que o prédio caiu em menos de 3 segundos. Um prédio que durou 11 anos para ser construído. Caiu em 3 segundos. Por quê? Porque é em vão levantar qualquer coisa se a base não for Jesus, porque Ele é o Deus das edificações. A necessidade de depender de Deus, de construir, de guardar, é a mesma necessidade que eu tenho de dizer: Senhor, me ajuda profundamente a mexer com as minhas bases, com as minhas estruturas. Se alguém me ouvindo nesta hora ou em outra hora ainda não se atentou que retirou muitos fundamentos da sua casa, ela está prestes a cair. Podemos finalizar lendo de novo o Salmo 11, verso 3. Vocês podem ficar em pé? Já encerramos? Já encerramos mesmo, você vai ver. Salmos 11, 3. Ora, eu gosto muito da versão da área, gosto muito. Desde quando eu cheguei aqui, é a versão que eu mais utilizo aqui na igreja. Tenho todas as versões, mas a área, para mim, é a que tem o melhor português, é a que nos mostra melhor o sentido do texto, muito próximo ao texto original. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Tem uma versão que diz: ora, em retirando-se os fundamentos. Por que eu gosto de destruídos? Porque, irmãos, você imagine aqui embaixo em nossa garagem, você que está na internet, que não conhece a nossa igreja, talvez não tenha noção, nossa igreja é muito grande. E aqui embaixo tem pilastras que eu não consigo abraçá-las, de tão grande que são. Você imagine se chega um pastor aqui e convence esse povo aqui todo e diz assim: gente, vamos fazer uma garagem mais ampla? Vamos começar a tirar essas pilastras aqui, tira uma, tira outra, tira uma, tira outra. E o pessoal: puxa, pastor, que legal. Temos pelo menos mais 15 vagas de carros. E um dia, a misericórdia, está todo mundo cantando aqui nessa igreja. E a igreja cai. Por quê? Porque se retirou os fundamentos. Quando a menina retira os fundamentos do evangelho, o seu namoro vai cair, seu casamento vai cair, sua vida vai cair, seu futuro vai cair. Quando o menino é a mesma coisa, quando um homem é a mesma coisa, quando a mulher é a mesma coisa, quando o pastor é a mesma coisa, quando qualquer pessoa retira os fundamentos de Deus, a queda é feia. Quando eu voto sem fundamento, a cidade sofre, geme, o país sofre, geme. Vote no vereador, vote no prefeito, mas vote com consciência, vote por inteligência, vote com fundamentos. Se você iria votar por amizade, se você iria votar porque é coitado, porque é gente boa, porque já fez muito por sua família, conseguiu dentista, conseguiu oculista, não faça isto. Não faça isso. Se você quiser, eu te ajudo a pagar tudo que ele fez por você. Eu peço ajuda aos irmãos aqui, eu sozinho não aguento não. A gente pode fazer isso. Mas vote com o coração obediente a Deus. Eu falo no altar do Senhor, me considero no altar de Deus. Não vote sem fundamento cristão. Somos passageiros, somos peregrinos e vamos dar conta de tudo aquilo que falarmos ou fizermos diante de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Não esqueça, família eu edifico, cidade eu guardo com Deus. Eu não posso tentar edificar a cidade, nem tentar guardar a família. Minha família quem guarda é Deus, eu trabalho com a edificação do Evangelho. Cantemos.
pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer seu evangelho, esta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a